Olá, boa noite. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Olá, Vânia, José Faria, como vai, meu amigo? Aparecido Afonso. Oi, Marilda. Deixa eu ver aqui mais aqui. Espera aqui, vem para cima. Beth, Edi Arcanjo, Sandra, Benê, como vai, Benê? Oi, Norminha. Abraço no ar lindo. Isso daí. Gente, obrigado pela presença, participação, tá? Esse horário agora é meio friozinho, né? Então, obrigado aí pela estar conosco aí para mais uma live, tá? A gente hoje vai desenvolver um tema que para nós é o nosso feijão com arroz aqui no nosso mundo, né? Que é expiação e arrependimento. Então, esse é um assunto que é o nosso dia a dia, né? Nas nossas reencarnações, uma vez que o nosso mundo ainda é de expiações e provas. Boa noite, Alessandra. Chegou agora aqui, pelo que percebi, né? Tudo bem, Ale? E então é isso que a gente vive aqui, né? Expiações, e aí arrepende ou não arrepende, se não arrepende vai para a vingança, fica com a mágoa no coração, se arrepende vai reparar e as coisas começam a caminhar, não é? Então é por aí. E, vou ver aqui, a Benê já... Muito bom, Benê. Legal. A gente vai dar uns recadinhos rápidos antes para a gente começar o tema, né? Para não gastar muito tempo e aproveitá-lo melhor. Então, recadinhos é que temos lives todos os dias, aqui, 18 horas. Temas espirituais sempre, espíritas, né? Também temos... as tarefas presenciais, de domingo às 9 horas, palestra espírita, aberta ao público, segunda-feira, desobsessão, não aberta ao público, exceto em casos excepcionais, aí é só a pessoa comparecer na casa espírita e explicar ou então enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo celular 963004552, 963004552. Envia um WhatsApp, explica, ou se não for isso, ou quiser alguma orientação, todo dia eu estou respondendo perguntas de vários tipos que vocês têm formulado, tá? E de quarta-feira a gente tem a tarefa nova que começou este mês, que é o passe magnético, não é? Que tem pessoas que o que querem é receber o passe, né? Então, é de quarta-feira. A gente tem uma palestra de 15, 20 minutos, e em seguida é aplicado o passe magnético e em seguida a água fluidificada, tá? De quarta-feira das 8 às 8h30. Quinta-feira nós temos às 15 horas o estudo da doutrina espírita, às 15 horas, e 16 horas nós temos a assistência espiritual que vai até 16h30. Só a primeira parte que é aberta ao público. Sexta-feira temos palestra evangélica, começa às 19 horas. Então, é aberto ao público, fica o convite para todos estarem. Nós estamos com a campanha do livro. Estamos arrecadando e recebendo em doação livros espíritas, porque nós vamos promover a Feira do Livro Espírita, visando a divulgação da doutrina espírita e incentivar a leitura do livro espírita. Quem tiver algum livro que já leu, não vai ler mais, tem duplicidade, ou mesmo que não tenha, quiser doar, é só levar na casa espírita que nós receberemos com todo carinho, tá bom? Pois nós vamos estar vendendo a R$1, R$2, preços muito módicos, 5, dependendo, 3, né? Então depende do livro. Desculpe o bocejo. Então, a gente está recebendo aí os livros, tá? E essas lives, elas depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, é que nós pedimos a vocês que entrem lá no canal, prestigiem, deem o like, compartilhem, se inscrevam, não é? É uma forma de a gente estar divulgando a doutrina espírita. Nós vamos realizar domingo agora, dia 31, o Evangelho no Lar online. A gente utiliza o aplicativo Meet. Então, depois eu vou enviar o link, é domingo, 16 horas. Então, 5 minutos antes, uns minutinhos antes, eu envio o link lá para o grupo do Evangelho no Lar, mas dessa vez vou enviar também aqui para o nosso grupo
da Casa Espírita Maria de Nazaré, e quem quiser participar é só aceitar o convite, entrar, não é? E a gente participa juntos aí do Evangelho no Lar, tá bom? Então fica esse convite também. Então vamos fazer uma prece para começar, tá bom? Sem mais delongas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muita paz e muita luz. Gratidão. Então, gente, esse tema eu falei que vinha muito ao encontro da nossa vida, porque é o que a gente vive no mundo de expiações e provas, né? Expiação e arrependimento. Então, em que momento que a criatura vai expiar? Expiar é sofrimento. Na medida em que a criatura ainda é imperfeita, ela vai sempre estar, ou em muitas ocasiões vai se equivocar nas suas decisões, com isso vai infringir lei divina e vai praticar o mal contra terceiro ou contra si mesmo, muitas vezes. E isso vai levar a entrar em ação as leis divinas, dentre elas a lei de causa e efeito, que vai provocar o sofrimento na própria pessoa, porque volta para você, não é? Então, acaba que você vai sofrer, vai expiar, não é? E quando que isso termina? A expiação termina? Quando que ela para? Quando que acaba? Depende da criatura. Enquanto a criatura se obstinar, se mantiver praticando o mal, vai continuar expiando. E isso não tem jeito, porque a não ser que a pessoa muda, não é? Agora, na medida em que a pessoa sofreu, né, ela praticou o mal, sofreu, e aí, sofrendo, ela acaba se conscientizando que o que ela fez não foi correto, ela se arrepende. Aí ela se sente arrependida, porque ela se conscientizou. Nesses casos, geralmente, a pessoa já está socorrida, ela já saiu das regiões de sofrimento, ela desencarnou, com sofrimento desencarnou, não é? E lá, no mundo espiritual, ela sofreu bastante, e após sofrer bastante, ela pede amparo, pede ajuda, no primeiro momento, porque a pessoa já sofreu muito, ela não está suportando mais tanto sofrimento, e aí com todo o ardor do seu coração, ela pede socorro, pede a Deus, pede aos parentes que ela considera que podem ajudá-lo, né? A mãe, normalmente chama a mãe. Gente, esse bocejo aqui tá desse jeito, viu? Desculpem, hein? E aí vem o amparo, vem a ajuda, é resgatado, vai para uma colônia, para um posto avançado. E lá, nesses ambientes, ganhando mais consciência da sua situação, da sua condição, do que fez, a pessoa fica arrependida, que ela vê que fez o mal. E que não era correto, não era justo. E nesse momento a pessoa, quando se arrepende, o que acontece? Ela não vai se conformar só em se arrepender, né? Porque, na medida em que ela tem consciência do mal praticado e está arrependida, ela vai sentir uma culpa muito grande. O sentimento de culpa vai pesar na consciência dela enormemente. Vai ser como um fogo aceso dentro dela, que ela não suporta aquele sentimento duro. E ela vai pedir para reparar o mal que fez, corrigir. E vai pedir para reencarnar para isso, não é? Então eu falei para vocês que a pessoa que expia, expia porque fez o mal. Agora, ela pode fazer o mal contra outras pessoas, mas eu falei também que ela pode fazer o mal contra si própria. Então, quando que ela pode fazer o mal contra si própria? Vamos dar um exemplo. O André Luiz, esse exemplo do André Luiz sempre calha bem, porque todos conhecem, né, o livro, o filme que já viram, então simplifica e facilita a compreensão. Então o André Luiz é um caso típico que ele não fez mal para os outros, mas ele fez mal para si. Então, durante a jornada dele, na encarnação, o que aconteceu? Ele foi infiel no casamento, aliás, como o pai dele também, provavelmente
acabou assimilando aquilo do pai, não é? Acabou sendo infiel no casamento, contraiu uma moléstia, a sífilis, não é? Isso complicou muito para ele. Ele também fumava, bebia, e isso foi minando a organização física dele, levando ao desencarne prematuro no mundo espiritual, quando ele aportou lá, e aportou logo no charco, no lodo, cara na lama. E lá no mundo espiritual, no umbral inferior, o que acontece? Os outros espíritos que estavam lá também, na mesma situação, passaram a acusá-lo desde quando ele chegou de suicida. Ele não entendia por que chamavam de suicida, porque ele não se matou. Então ele não estava entendendo por que chamavam ele de suicida. As pessoas vinham, gritavam suicida, jogavam lama nele, não é? Ficavam acusando, blasfemando, proferindo impropérios. Outros, um pouco mais ousados, davam pauladas nele, chutavam, agrediam física e também moralmente. Então foram 8 anos ali naquela situação, né? De padecimento, sofrendo, acusado. Ele não tinha consciência da sua situação, ele achava que estava num local de doidos, que ele nem entendia a desencarnação propriamente, completamente, sobretudo no início. E como ele não entendia, ele sentia tudo que uma criatura carnal sentia, não é? Então ele não se via como um espírito imortal, que se encontrava num corpo espiritual. Então ele sentia como se estivesse no corpo físico. Então a cirurgia, que não foi nem concluída, e que ainda ficava aquela abertura no ventre, ele sentia aquilo, ventre vazado, etc. Né? Sentia fome, porque quando nós ficamos sem nos alimentar no corpo físico, a gente sente fome. Ele não entendia, ele sentia tudo que no corpo físico ele sentiria, então ele sentia fome. Ele comia raízes de plantas que ele tentava cavar com as mãos, não é? O que ele podia. Sentia sede, uma sede inenarrável. Chegava a beber até aquela lama, porque não tinha água pura para beber. As roupas dele ficaram em frangalhos. E a roupa, com o tempo, vai se estragando, não é? E como ele não entendia nem como fazer isso, ele ficava com a roupa toda suja. A barba crescia. Porque quando o homem não faz a barba durante a manhã, começou a crescer. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Então, um dia só, um dia e meio, está desse jeito. Então você imagine anos, a barba cresce, o cabelo, né? Você fica todo sujo, que não toma banho, né? O mau cheiro, tudo isso. Então, acontece, não é? E aí, quando ele fez o pedido, o clamor, a prece, rogando o amparo, ele elevou sua vibração para ele se predispondo a ser ajudado. A mãe dele já tinha pedido, aí veio o ministro Clarence com Tobias e Ulisses, a enfermeira, e os resgataram. E lá, em Nosso Lar, na cidade de Nosso Lar, ele foi atendido por um médico. Além dos enfermeiros, tem um médico que o atendeu lá. Foi o primeiro que atendeu quando ele chegou. O nome do médico era Henrique de Luna. Vocês que leram o livro vão lembrar. No filme não conta isso, mas no livro sim, tá? E aí ele, que também era médico, tinha sido médico, perguntou, mas eu não me suicidei. Mas a primeira coisa que o médico disse, Henrique de Luna, não, o caso é esse mesmo, suicídio. Foi suicídio. Ele, não, mas não é possível, eu não me enforquei, não dei tiro em mim. Aí, não, você não está entendendo. Você foi em suicídio involuntário. Mesmo você não querendo, suas atitudes, suas ações levaram à antecipação da sua encarnação, que ainda tinha muitos anos para você ficar encarnado. E aí explicou para ele foi entendendo. Então, nesse caso do André Luiz, ele fez um mal para ele. Teve expiação? Teve a expiação lá no mundo espiritual. Porque a expiação não se dá só no mundo físico, só no nosso mundo carnal, onde nós nos encontramos agora, vivendo a nossa experiência na matéria. A expiação, ela se dá sobretudo no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Mas no mundo espiritual, ela se dá com muito vigor. Não é? E eu vou contar agora para vocês um caso de arrependimento, que, aliás, envolve também André Luiz, né? Como eu sempre gosto de usar o exemplo dele para simplificar. O pai do André Luiz,
quando estavam todos encarnados, o André Luiz, o pai, a mãe, tudo, ele era um fazendeiro, tinha uma grande propriedade, e ele tinha uma família, um senhor e sua família, arrendante de um lote, de uma parte do terreno do pai do André Luiz. Então era um arrendatário. O arrendamento é um tipo de contrato pelo qual uma pessoa que é denominada arrendante, que é o dono da terra, ele arrenda, ele entrega para uma outra pessoa, que no caso é chamada de arrendatário, para a pessoa explorar a terra, trabalhar na terra, lavrar a terra. E então esse senhor e sua família, ele, a esposa, filhos, inclusive alguns pequenos, plantavam na terra. E no contrato previa que uma parte da produção teria que ser entregue para o arrendante, que é o dono da terra, que no caso era o pai de André Luiz. O contrato não era muito justo, ficava uma parte muito grande para o pai de André Luiz, que era o arrendante, mas a pessoa está precisando, ele não tem onde plantar, ele não tem terra, ele aceita, porque não tem outro jeito, precisa sobreviver, aceitou. Mas era um pouco desequilibrada a proporção ali. Porque o arrendante tem que fazer tudo, preparar a terra, comprar adubo, plantar, trabalhar, e no fim a produção, para o dono da terra que só cedeu a terra, que não fez mais nada, não teve nenhum custo, fica com uma parte boa da produção. Mas foi isso. Aconteceu que na época o clima não foi muito bom e a produção foi pouco, mas tinha que cumprir o contrato. E aí aquela família, aquele senhor, arrendatário, falou, olha, esse ano aqui eu não tenho como cumprir do jeito que está, porque senão eu não consigo nem plantar na próxima safra. Não vai sobrar nem para comprar semente, adubo, preparar a terra, eu não vou conseguir. O senhor não poderia ter um pouco de compreensão? E eu dou um pouco menos agora, né, neste ano. No ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser melhor, eu dou mais, aí a gente equilibra. O pai de André Luiz foi redutivo. Não, o contrato tem que ser cumprido. Se você não tiver como, você tem que me dar e você sai do meu terreno. Você vai embora, eu não quero nem saber. Lá na casa do André Luiz, o pai com essa postura, comentando lá, teve total amparo e compreensão e apoio do André Luiz, que dizia, não, pai, tá certo mesmo, que não quer pagar, tem que tirar mesmo. A terra é nossa, ele está lá meio que de favor, e não dá, tem que sair, põe para fora mesmo, pai. Apoiando o pai naquela decisão. A mãe, que já era um espírito muito mais elevado, foi totalmente contra. Não, que isso, tem que ter misericórdia, tem que ter compreensão, ele não fez porque não quis, é porque o tempo não ajudou, vamos dar uma oportunidade para ele. O pai do André Luiz ficou bravo. Falou, não, você não se intrometa nos assuntos meus aqui de negócio, deu bronca na mãe. Proibiu dela falar alguma coisa, nunca mais permitiu que ela falasse nada. Mas ela falou, ela foi contra, ela tentou dissuadir o marido e o filho daquela ideia, mas não adiantou nada. Pai do André Luiz, apoiado pelo próprio André Luiz, não aceitou e encerrou o contrato, e o homem teve que sair, ficou na rua, com um filho pequeno, com a esposa, sem ter nem para onde ir, uma tristeza. Mas o André Luiz amenizou no que pôde, dando algum alimento, mas evidentemente que eles passaram maus bocados, né, naquela situação. Bem, o tempo passou, André Luiz desencarnado, já em nosso lar, que ele foi resgatado, estava lá, já consciente, já entendia tudo, estava trabalhando lá nas câmaras de retificação, não é? E aí, lá de dentro das câmaras de retificação onde ele trabalhava, ele ouviu um burburinho lá fora, inclusive latidos de cães. Ele saiu para ver o que era. Chegando lá, ele perguntou, mas o que é isso? Inclusive latidos de cães, o que está acontecendo? Aí disseram para ele, não, isso aí é o seguinte, são os nossos irmãos caravaneiros, samaritanos, eles são daqui do nosso lar, mas eles trabalham no externo, eles saem para as regiões de umbral e resgatam irmãos, e aí levam para os postos avançados, alguns trazem para cá e vão lá para a Câmara de Reedificação onde você trabalha, inclusive. Eles ficam às vezes mais de meses fora, e depois voltam. É um trabalho muito difícil, chega a ser penoso assim, num olhar assim mais superficial, porque eles amam o que fazem, estão trabalhando para Jesus. E aí chegou a caravana dos samaritanos, né? Com os cães, tudo, aquela alegria, todo mundo abraçando, felicitando pela tarefa, que era uma coisa grandiosa, né? Muito bonita. Então,
Quando André Luiz viu um dos caravaneiros, que é um dos que vinham na frente, que é um dos líderes, inclusive, quem não era essa pessoa? Era justamente aquele senhor arrendatário da terra do pai do André Luiz. Vocês vejam bem. Quando André Luiz o viu, ele ficou vermelho, corou de vergonha. Quando ele viu aquele senhor vindo, e o homem olhou para ele nos olhos, ele reconheceu, é lógico. Reconheceu de cara, né? Olhou nos olhos do André Luiz, olhou, e o André Luiz olhou para ele. Quando o André Luiz olhou para ele, o homem olhando olho no olho, ele abaixou a cabeça. De tão envergonhado que ele ficou, porque ele lembrou da atitude dele. Ficou envergonhado, arrependidíssimo. Olha o arrependimento aí. Olha aí o arrependimento. E, no entanto, esse irmão encostou lá a caravana e veio ao encontro do André Luiz, dando-lhe um abraço e um beijo. E desse irmão, saíam jatos de luz. Era um irmão já totalmente refeito, revigorado. Nele não tinha nenhum sentimento de vingança, de ódio, de mágoa, nada. Inclusive, ele falou para o André Luiz que já tinha ido visitar o pai dele várias vezes e tentado resgatá-lo do umbral, que era o serviço dele, resgatar as pessoas do umbral, mas que ainda não tinha obtido êxito. Olha só a situação. Não só ele não tinha mágoa, como ele tinha perdoado e ainda tinha ido lá no umbral, onde o pai do André Luiz estava com as amantes, para tentar resgatá-lo. O André Luiz não sabia onde enfiar a cara, porque o homem bom foi expulso lá quase que pontapé e ainda ele vem com aquela bondade, nem tocando naquele assunto, e o André Luiz não sabia o que fazer. Esse irmão, lendo o pensamento e o coração da André Luiz, deu um abraço nele, um beijo. E aí, percebendo que o André Luiz não conseguia sair daquele sentimento, falou assim: meu irmão, você esquece aquilo ali é coisa do passado. Está tudo na paz, na santa paz. O André Luiz pediu perdão. Ele falou: não precisa, meu irmão. Está tudo certo, no fim. O seu pai me fez um bem, porque dali eu saí, trabalhei em mim sentimentos que eu achava que não tinha, e tinha. Que num primeiro momento fiquei magoado, mas aí eu entendi, depois a vida continuou, e tudo bem, está tudo certo. Então vocês vejam, um exemplo que eu estou dando para vocês de arrependimento, mas que não precisou a pessoa ir reparar. No caso do André Luiz, não precisou ir reparar nada. Por que não precisou? Porque o outro não ficou com mágoa, perdoou, é um espírito elevado. Né? Agora, o pai do André Luiz continuou no umbral e provavelmente, depois de uma reencarnação, iria ter as consequências de muitas coisas que ele fez, mas Deus, ele solta aos poucos aquilo que a gente pode suportar. Vai deixar tudo de uma vez que a gente não aguenta. Então a gente tem que reparar algumas coisas primeiro, depois outro, e assim vai. Porque o pai do André Luiz tinha que reparar o mal que fez? Tinha, mas primeiro vamos para as coisas mais graves, que no caso corrigiu o que tinha feito de desencaminhando as amantes. Tanto que depois a mãe do André Luiz reencarnou, o pai reencarnou, a mãe do André Luiz normalmente encarnou como esposa, recebendo como filhas as amantes para o pai poder reparar o erro agora encaminhando que ele tinha desencaminhado. Então as coisas vão aos pouquinhos, que Deus compreende aquilo que nós podemos suportar. Ele não dá carga maior que os nossos ombros aguentam, porque se ele sabe que se der algo que nós não aguentamos, nós vamos arriar e vamos cair. Ele quer que a gente vença. Ele nos quer na vitória, não é? Então, quando a gente faz o mal, a gente compreende que fez o mal e se arrepende, a gente pede, muitas vezes, quando não é possível a reparação, a gente pede para expiar, para passar pela dor. Como, por exemplo, naquele caso que eu já contei para vocês, do livro Eustáquio, não é? No qual relata que aqueles romanos, olha aí que tá esse caso que eu estou contando para vocês, é negócio de 1600, 1700, acontecido, conforme relata o livro,
E, no entanto, era um negócio que tinha acontecido lá no Império Romano ainda. E esses romanos, já arrependidos, já iluminados até, mas aquilo os incomodava e eles pediram para passar, para expiar a dor que eles fizeram nos antigos cristãos, nos cristãos primitivos. Então era um grupo de romanos que congregavam ali, todos aqueles romanos, eles viviam numa aldeia. Era uma aldeia, né? Ali na Europa, uma aldeia, lá em França, uma aldeia, né? E todos os moradores da aldeia eram os antigos romanos, que na época do Império Romano, em que os cristãos eram perseguidos, porque isso depois o Império Romano aceitou como sua religião oficial o cristianismo, mas isso que eu estou contando foi antes, quando não aceitava. Na época do Nero ainda, que os cristãos eram perseguidos. Aqueles que eram presos, eram pegos, eram colocados no circo. E eles colocavam betume no corpo dos judeus cristãos, e inclusive alguns não eram nem judeus. Mas não importa, era cristão, não interessa. Não é? Eles pegavam, amarravam em estacas lá no circo, na arena do Coliseu. Não é? Amarravam, passavam betume, que é uma espécie de um piche, e ateavam fogo. E os romanos, os patrícios, sentados lá nas suas poltronas, vibravam, batiam palma, não é? E então, passados os séculos, esses romanos que lá daquela época tinham essa atitude, ficaram arrependidíssimos e pediram para passar, para expiar uma dor semelhante à que eles fizeram, não é? E aí, então, nessa história do livro que eu estou contando para vocês, o Eustáquio, que é o espírito que depois de 17 encarnações se redimiu, se iluminou, né? Ganhou consciência. Mas nessa parte do livro é no começo, que ele ainda era coração duro. Então, o que ele fez? Ele queria entrar na aldeia, roubar tudo que tinha lá, ele queria pegar tudo para ele, era um general nessa época. E invadir lá e matar todo mundo, para não ter testemunha. E foi o que ele fez. Chegou lá, pôs fogo em tudo, todo mundo morreu queimado. E momentos antes da invasão, o espírito protetor do grupo chegou e falou assim, olha, vocês se preparem, que ele está vindo aí. Que é daqui a pouco. Reúne o seu povo aí no meio. Fortalece, porque daqui a pouco vem chumbo grosso. Ele falou, não, nós estamos preparados. Reuniu todo mundo lá no meio da aldeia, oraram, todos aceitando, porque eles pediram isso na encarnação. Foi quando o Eustáquio chegou com a sua tropa, incendiando tudo, passando no fio da espada, queimando, botando fogo em tudo. Então esses romanos daquela época pediram a expiação para passar. Porque eles não se sentiam em condições de se elevar e conviver com espíritos de uma condição de pureza que eles não se viam, então eles não se sentiam à vontade, eles ficavam com vergonha. Aquilo era uma mancha que para eles era insuportável, então eles pediram uma expiação. Foi imposta? Foi obrigado? Não, não foi. Porque o espírito, depois que passa por uma série de dores, sofrimentos, e se eleva e cresce espiritualmente, a espiritualidade superior não obriga mais à expiação. Porque enquanto o espírito ainda não tem um grau de consciência, ainda está em dívida perante a justiça divina, ainda não pagou, as expiações são compulsórias. Você tem que ir lá e não quero, não tem que querer. Você tem que ir lá e tem que expiar, tem que sofrer, enfim. Mas quando chega a um determinado ponto, que os mentores não obrigam. Não é compulsório mais. Mas aí é a própria pessoa que se autoavalia e ele conclui que a consciência dele não dá trégua para ele, ele precisa passar por aqui, para se libertar daquele sentimento. E aí ele pede para expiar, mas não é compulsório mais. O espírito já está elevado. Não é?
E outras vezes ele pede para reparar. Tem as reparações que são conduzidas, mas há determinados momentos em que o Espírito já se elevou, ele pede para reparar. Não, isso aqui eu preciso acertar, isso aqui está errado. Não é caso de espiar, eu preciso acertar, reconduzir, encaminhar. Não é? E aí, nesses casos, o que vai acontecer? Aquela pessoa que ela comprometeu, praticou mal, seja o que for, ela vai pedir para ela vir como um condutor daquela criatura. Então ela vem como uma mãe para receber em seu ventre aquele a que ela prejudicou. Vai amamentar, vai acarinhar, vai beijar. Quando for criança, vai ajudar a fazer a lição. E com isso vai amar aquele a quem ela fez o mal anteriormente. Então vai pagar o mal com o bem, reparando o erro do passado. Não é? E o espírito se eleva muitas vezes a tal ponto, gente, que ele quer, vamos dizer, entre aspas, reparar, que não seria bem o termo, mas ajudar, amparar, auxiliar o espírito. Não que ele fez mal a esse espírito, mas esse espírito agiu de uma maneira maléfica contra esse que quer reparar, que quer acertar, que quer ajudar agora, mas esse mal praticado contra si o ajudou a quitar uma dívida. Então é assim, uma pessoa vem e me faz um mal. E esse mal que foi feito contra mim foi um mal que me fez quitar uma dívida do passado. Então eu não vejo essa pessoa que me fez o mal como um inimigo, mas uma criatura que foi um instrumento para me ajudar a pagar o mal que eu fiz. Então, para mim, é um mestre que me ajudou. E aí eu, que fui ajudado, e esse inconsciente de que me fez um bem, para ele fez um mal, no olhar humano vulgar, fez um mal. Mas para mim, que já estou elevado, consciente, ele não fez um mal, ele fez um bem. Daí, então, ele, na medida em que praticou essa atitude, ele infringiu a lei divina. E contraiu dívida perante a lei divina. E vai ter que depois sofrer a expiação. E aí eu vou me colocar na condição daquele que vou lá ajudá-lo a amenizar a dor que ele vai passar. Vocês vejam o ponto que chega quando o espírito já é consciente e já se ilumina. Porque para nós que ainda estamos no mundo de expiações e provas, essa criatura me fez um mal, eu quero o mal dele. Eu quero o mal dele, mas veja só a atitude de Jesus àqueles que o pregaram na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem, não têm consciência do que estão fazendo. Jesus não via aquelas pessoas com um mau olhar, como inimigo. Não. Viam como espíritos ainda pouco amadurecidos que tomavam atitudes erradas, imperfeitas, e que por serem imperfeitas ainda agiam erradamente. E Jesus, para ele, não precisou perdoar, porque ele não se sentiu ofendido com nada daquilo. O via como filhinhos pequeninos, não é? Como um pai de todos, filhinhos pequeninos que não tinham consciência do que estavam fazendo. É como uma criança que está jogando bola e que sem consciência, sem noção, chuta a bola e quebra uma vidraça. O dono da casa, se for inconsciente também, vai lá, quer bater na criança, tudo. Mas se for consciente, vai entender. É uma criança, não entende. O máximo que faz é dar uma repreensão verbal, mas só. É porque vai entender que a pessoa está naquele grau de amadurecimento, então ele não sabe, ele não compreende que não podia fazer aquilo. E faz. Então esses somos nós. E essas nossas atitudes imperfeitas, equivocadas, nos levam a praticar o mal, ou contra terceiro, ou contra nós mesmos, seja como for, vai nos levar à expiação, que é o sofrimento. Por outro lado, a expiação, dependendo do ponto em que ela chega, e de nós também, porque cada um tem um tempo para mudar, para sentir, a pessoa vai se arrepender. E o arrependimento vai levá-lo a ele pedir ou para expiar, ou ele vai pedir para reparar o mal que fez. E assim, com isso, com esses mecanismos das leis divinas, a gente vai evoluindo e vai crescendo, não é? E vai amadurecendo, não é? Então, é esse o tema que nós nos propusemos a desenvolver: expiação e arrependimento.
Tá bom, minha gente? A gente fica por aqui, tá? Agradecendo demais a presença de todos, até agora, né? E então a gente vai fazer uma prece para finalizar, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade e não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz e muita luz, um beijo no coração, fiquem com Deus e amanhã vamos prestigiar a live do João com a Vânia, não é? Nossos queridos amigos. E na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Um grande abraço, beijo no coração e uma boa noite. Gratidão, gente.